Fala galera, beleza? Vamos para mais um pré-mercado, vamos analisar o que aconteceu aí e o que nós podemos esperar amanhã, né? Dia 1º de junho. Bora lá, galerinha! Bom, vamos começar aqui pelo índice. Vamos analisar aqui o que nós temos de estrutura, né? Vamos colocar até no 30 minutos, que eu gosto bastante de analisar aqui. Né? Comentamos, né, no estudo de ontem, aí fizemos uma live, né, de o mercado continuar esse movimento de venda, né? Hoje ele ficou trancado aqui nessa região. Falamos, né, dessa demanda que seria forte, né, no primeiro movimento, né? E o mercado respeitou bastante, né? Porém, temos a pressão aqui da venda, né? O que eu falei? O mercado ainda pode, né, galerinha, respeitar, né, como ele está fechando junto aqui, né, buscar essa correção aqui, tá? Mantemos aquela análise que eu falei, né, de fazer esse movimento, porém, agora ele, né, como ele trabalhou nessa trade range, então a gente tem que ver esse movimento, né, e claro, ele respeitando aqui no pullback, ele pode buscar a origem, né, o mercado está andando forte, né, tá com bastante amplitude aí nos movimentos, ele pode buscar lá, e aqui a gente analisa aqui, né, contexto. Se ele não conseguir passar dessa região, como ele fez uma quebra de estrutura aqui, né? Você vê que ele respeita bem esse movimento, né? Inclusive do movimento de hoje, né? Então ele pode trabalhar, vir buscar essa região, mais uma vez, respeitando aqui, né, aqueles pontos que a gente deu como alvo, e daqui já vem forte, né? Então falamos dele vir buscar essa região primeiro, já que ele já trabalhou aqui, aqui ele está consumindo a região, né, ele fazer uma correção, né, deixa eu trazer mais para cá o gráfico, né, ele fazer uma correção, né, continuar esse movimento aqui, né, fazer uma correção, né, ele está quebrando estrutura, e aqui, claro, mostrar a rejeição, né, e aí nós temos esse movimento forte do mercado que ele pode fazer aqui, né, respeitando essa estrutura aqui, né, onde tem pressão da venda, né, não passando daqui, né? Então ele pode vir forte, fazer a correção, né? E aí sim buscar essa região. Aí a gente vai analisar se ele vai ter força para buscar, né, testar essas mínimas anteriores aqui, né? Ou passando forte, né, galera? Já falei, ele dá uma enroscada aqui nos 50% dessa região. Se ele quebrar essa estrutura aqui, né, voltar a fazer uma correção, né, e depois vir buscar esse alvo aqui, né? A probabilidade é alta, só temos que tomar cuidado com esse movimento aqui para cima, tá? De vir buscar liquidez, vir aqui nessa região, né? Aqui tinha uma estrutura de reversão, então por isso que ele está respeitando aqui, né? Cuidado com esse movimento que ele fizer aqui, porque a gente tem muita pressão da venda, tá? Então, para ele continuar o movimento de alta, ele precisa respeitar essa quebra de estrutura e já mostrar força. Ele não pode ficar enrolando muito aqui, tá? Nós temos a pressão da venda, tá? Então o movimento esperado, tá, galerinha? Dois cenários aqui, né? Ele continua esse movimento, fazendo os pullbacks aqui, né? Dentro desse movimento maior, né? Buscando até esse alvo aqui, tá? Só vamos prestar atenção nas regiões, né? Ou ele faz esse movimento, né? E depois vem fazer esse movimento aqui. Tá? Então toma cuidado, ele está mostrando um pouco de fraqueza na venda aqui, por isso que ele pode buscar essa região para depois dar porrada lá. Tá? Agora, se ele já abrir com movimento de drop, já buscar essa região, ele tem que respeitar esse movimento, tá? Essa quebra de estrutura. Então ele abre aqui, tá? Para daí vir buscar, né? Como eu falei, pode dar uma enroscada aqui, né? Faz uma correção, começa a mostrar rejeição e vem forte nessa região. O alvo é aqui sim a gente pensa em compra boa, né? Aqui não dá para pensar, pode dar uma esticada no preço, mas ficar posicionado, né? Claro,
o índice está andando bem, né? Então, se a gente compra bem na região, dá uma esticada aqui, é meta, né, galera? Então, a gente sabe que aqui, só aqui tem mais de 500 pontos, né? Então, pode ser meta, certo? Então, é operar no contexto, né? Chegar nessas regiões aqui, a gente pensa em venda, né? Pensa em venda, né? Mostra um pouquinho de rejeição, faz o primeiro movimento de força e a gente pode ficar posicionado. Né? Então é uma região que o mercado está trabalhando, então aqui ele pode passar forte e depois voltar forte. Tá? Testar aqui essa quebra, vir buscar essa distorção, beleza? Tá, mantemos aí o movimento. Caso o índice abra, né, já, vamos supor, com gap de alta, vir buscar essa região, a gente fica esperto se ele vai vir aqui, ó, tá? Mostrar a rejeição e daqui já partir para venda, né? Porque é uma quebra de estrutura relevante pelo movimento de drop. Né? Então ele pode respeitar e também podemos olhar como correção, né, desse movimento maior para continuar a venda. Eu vejo pressão de venda aqui, tá? Pode trabalhar aqui, né, que eu falei, por isso que é 2 cenários. Ele pode trabalhar aqui e fazer, abrir, trabalhar junto aqui, fazer um rompimento falso, fazer isso aqui? Pode. Aí nós temos a base aqui, tá? Só que primeiro a gente vai olhar essa região aqui, ó, certo? Antes de pensar que o mercado vai subir tudo isso. E ele pode fazer um movimento aqui, tá, galera? Vamos supor aqui, ó, né? Trabalha aqui, vem buscar aqui, pode. Ele vai estar no contexto de supply aqui, para depois fazer isso, tá? Mas a probabilidade maior é ele continuar esse movimento aqui, respeitar, né, a força aqui da venda, do drop definido. Beleza? Essa visão aí do índice. Vamos para o Doleta. Doleta surpreendeu hoje, né? Deixa eu ver, estamos no 30, estamos, né? Falamos, né, da região ali, vamos dar uma olhada rápido aqui na região que ele parou ali, né? Olha lá, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? A região aqui do 51,56, né? Então aqui, ó, essa região que ele parou, né? Que é o início de um movimento forte também, né? Então ele veio numa região fresh zone, né? Por isso que respeitou e já marcou força aqui, né? Só que a gente tem que tomar cuidado agora, né? Então ele rompeu estruturas muito fortes aqui, né, de supply, né? E tá vindo testar esse rompimento aqui, né? Então nós vamos ficar de olho no dólar nessa região. Eu comentei ontem, né, nos estudos que o dólar, né, se ele respeitasse aqui, né, essa estrutura, continuasse o movimento, aqui o dólar não ia segurar, né? O que aconteceu no gap? O mercado já passou forte, tá vendo? É a análise que a gente fez, né? O mercado já fez o movimento de força que a gente falou que aqui não ia segurar. Pelo contexto, por já ter muito teste, né? Pela maneira como o dólar estava subindo, né? A gente falou dessa continuidade de movimento. Então, o que ele está fazendo aqui, se a gente for pegar essa amplitude de movimento, é um teste. Ó, colocamos a linha de tendência, né, que a galera pediu ali, certo? Então, fica de olho onde era uma região forte, tá, galerinha? Vira uma região forte aqui também, né? Então nós temos esse cara aqui, ó, tá? Então ele pode trabalhar nessa região e depois mostrar a força de compra aqui. Então o dólar criou regiões fortes aqui, né, de demanda, ó. Outra quebra de estrutura. Então se você for analisar aqui, ó, o mercado partiu daqui. Olha lá, ele faz o rompimento, quebra a estrutura, faz o reteste e foi embora. Então ele vem testar essas regiões, como agora, ó. Aqui, ó, aqui ele já veio, eu comentei, né, que eu acho, nossa senhora, que traço é esse? Vamos pegar aqui, ó. Eu comentei aqui, ó, né, esse primeiro movimento aqui, ó, tá vendo? Onde veio testar aqui, ó, né, ele veio testar essa estrutura que ele rompeu, agora ele tá aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, né, e pode, né, continuar esse movimento aqui, tá, e aqui a gente tomar a decisão. Aqui vai ser uma região importante para o dólar ganhar essa força de compra novamente, tá? Então, como ele passou esses pontos e lá atrás, tá, galerinha, a gente não tem uma estrutura legal não, tá? Como ele já foi forte como um movimento de rally, né, ó, é esse ponto aqui, ó, da onde ele marcou esse topo, vamos até analisar essa estrutura aqui, ó, da onde ele marcou esse topo, ele vem testar supply lá em cima, né? Vamos até marcar aqui, ó, certo? Então a gente vai ficar esperto nesse movimento aqui, ó. Tá? Então ele veio testar essa região aqui, né? Vamos colocar
uma outra região aqui, ó, nesse ponto, mas ele tem essa extremidade aqui para vir testar, né? Então aqui pode ser que ele não respeite, tá? Ou ele vai, né? Aqui ele passa forte e ele começa a enroscar nessa região aqui, tá? E depois a gente também vai ter, né, aí quebra de estrutura, né? A gente pode marcar, ó, essa basezinha aqui tá bem interessante aqui, ó. Deixa eu ver esse ponto aqui, ó. Essa região aqui, ó, tá? Vamos marcar essa região aqui, ó. Certo? Pegando lá um movimento lá atrás, tá? Para entender o contexto aqui, né? E depois temos também regiões aqui, né? Ó. Olha aqui. Essa supply aqui, ó, vamos marcar essa daqui, né? Deixar um pouquinho menor aqui, certo? Aqui também temos uma região. Então posso fazer o seguinte, ó, vou marcar essa em cima aqui, para não ficar muito junto, e já marcar essa daqui, ó. Certo? Então a gente tem esses movimentos aí para o mercado respeitar, né? Vamos colocar uma região aqui de 50%, tá? Ó, nesse ponto aqui. Beleza? E aí voltamos para onde está o mercado lá, né? Então a gente tem bastante região ali, nela, onde o mercado pode passar forte, né? Já colocamos aí, né, bastante informação, né? Ele veio aqui nessa região, tá? E aí a gente já tem aonde o mercado pode enroscar, né? Você vê que ele tenta fazer pullback aqui, ganha força, né? Tenta fazer pullback aqui, ganha força. Tá, galerinha? Então nós vamos olhar, ó, para essa estrutura que o mercado passou, né? Certo? Aonde ele pode enroscar aqui, beleza? Pode vir na origem? Pode, né? Mesmo assim, a gente vai estar no contexto de demanda, beleza? O dólar continuando, né? Mostrando esse movimento de força aqui, tá? Então aqui é o limite para ele respeitar e depois aqui ele ganha esse movimento mais forte novamente, tá? Pelo contexto da estrutura lá. Então, galerinha, é confiar no rally, né? Ó, essas regiões aqui de origem, tá? De origem, né? E aqui é a ignição desse movimento de hoje, tá? Ele pode fazer a correção aqui? Pode, tá? Então você tem que olhar para uma estrutura maior aqui, ó, né? Então eu tenho todo esse movimento, ele pode vir corrigir aqui, né? Vim testar aqui, ó, a linha de tendência, é uma boa confluência aí com supply e demand, né? Onde ele quebrou essa tendência aqui. Então essas estruturas, né, que, como eu disse que ele passou, né, se tornam regiões fortes aqui, ó. Essa aqui também, né? Tá? Foi onde o mercado parou. Aqui automaticamente criou uma pequena supply, a gente pode marcar aqui, né, ó, nesse movimento aqui, ó, ele já criou uma supply, né? Então ele precisa, né, passar esse movimento, né? Então se ele vir aqui nessa região ou nessa região e ganhar força de compra, né, vai fazer um movimento forte. Então ele pode, né, respeitar aqui, marcar esse movimento, né, e ele precisa vir forte aqui, tá? Então conforme a estrutura que ele marcar aqui, né, vamos supor que ele faça um movimento aqui, né, daqui ele ganha força, né, faça isso, né, então ele tem que passar aqui, voltar nessa estrutura e aí mostrar força novamente, tá? Eu vejo o dólar forte na compra e o índice forte na venda, tá? Numa estrutura aqui de 60 minutos, né? Então a gente vê aqui, ó, certo? A região que ele respeitou, né? Se ele chegar forte aqui, quando ele chegar aqui novamente, desse ponto aqui, né, ó, ele pode vir forte aqui nessa região de 52,00. Beleza? Demanda, 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 né? Então temos regiões boas aí para pensar em compra no dólar, tá? Rallies muito bem definidos, né? E como a gente falou, né, que essa região o mercado não ia segurar e olha a porrada que deu, né? Você vê que esse tipo de análise, a gente falou também do índice, né, um tempo atrás, mostrasse força, mostrasse ignição, o mercado ia passar forte, passou pelo contexto, pelo, né, tipo de estrutura de mercado, a gente sabe que está uma estrutura mais fraca, então por isso que a gente tem esse cenário assertivo, né, essa visão de mercado, e a gente tem um nível de acerto muito alto aí.
Beleza, galerinha? Então espero ter ajudado vocês. Deixa aquele like, compartilha, segue a gente, fica ligado aí nos conteúdos. Tamo junto. Valeu, até amanhã.